desde sexta-feira está conosco, reverendo João Barbosa, para os íntimos Barbosinha, então você tem até o final da noite para ficar íntimo dele e chamar ele de Barbosinha, tá? E ele não precisa de muitas apresentações não, eu faço o mínimo. Ele é pastor presbiteriano, foi pastor em Brasília, mas já está há 35 anos do continente africano, atuante na área de mobilização missionária, fazendo várias coisas diferentes. Mas eu deixei de falar na sexta-feira e falo hoje. Ele tem trabalhado junto à OC International, a One Challenge, um desafio. E a One Challenge faz várias coisas, mas o objetivo temático dela é encorajar, é impactar, é promover transformação na capacitação também de líderes e fazer várias coisas. Talvez o Barbosinha possa comentar um pouquinho hoje sobre isso, mas para nós tem sido uma alegria e particularmente a gente tem sempre o privilégio de dizer, meus irmãos, que nós não temos somente pregadores, mas aqui na Redenção nós sempre tivemos amigos pregadores e o Barbosinha faz parte da minha história. Vou contar uma coisa que eu não falei na sexta, vou falar para eles agora. No dia 14 de dezembro de 2010, na minha ordenação pastoral, quem estava lá pregando era o Barbosinha. Eu tenho uma foto lá em casa, muito especial, lá na igreja presbiteriana Semear, e eu estou olhando assim, a pessoa que tirou a foto tirou assim, eu estou olhando para o Barbosinha pregando, ele está pregando, na hora ele coincidiu o olho, olhou para mim, foi coincidência, mas é uma hora meio de um olhar meio de um filho para com o pai, e o Barbosinha, ele ocupa um pouco essa função na minha vida, porque eu cresci tendo os meus pais como grandes amigos do Barbosinha, e o Barbosinha é grande amigo dos meus pais. E o Barbosinha sempre tratou a mim e meu irmão Lucas com o maior amor e com o maior respeito, e como um bom pai consigo. O Barbosinha sempre que vinha, a gente, vem cá, moleque, batia na gente de graça. Às vezes o Barbosinha me batia, eu falei, por que está me batendo? Né? De graça. E isso é a intimidade e a alegria e todos os conselhos que ele, ao longo dos anos, desde que antes da minha ordenação, e depois ele tem dado. Então é um privilégio, viu, querida? Só para dizer que é muito bom ter a sua amizade, e espero que hoje à noite a gente possa ver a Cristo como tem sido nessa conferência. Deus abençoe, querido. Senibigelela Igameni Linkosi Jesu. No sul da África, nenhum de nós nos levantamos diante do povo de Deus sem primeiro dizer: eu saúdo você com a graça maravilhosa de Jesus. Lá nem todos são presbiterianos. Quando a gente fala isso, pode falar amém, aleluia, eu não estou esperando que aqui seja assim. A gente tem que manter a ordem. O Mateus não te contou a questão das fraldas, mas esse é assunto para depois. Para mim é um privilégio, é um prazer, é uma alegria estar de volta aqui com vocês. É uma alegria para mim estar de volta a Brasília, onde eu tive os melhores 3 anos de ministério pastoral da minha vida, aprendendo com irmãos amados, aprendendo a existir no meio dessa cidade que é tão diferente das outras cidades do Brasil, e aprendendo também a ser família uns com os outros, não é? O Mateus falou para vocês, o João e a Ranúzia sempre foram irmãos amados, com quem eu fiz família quando eu estava pastoreando aqui. E vendo o Mateus e o Lucas crescendo e aprendendo a tirar foto com o João Inácio e aprendendo a tirar foto com as crianças e tendo fotos até hoje que eu olho e eu falo assim, caramba, só mesmo a graça de Deus para fazer esse moleque aqui um pastor. Mas Deus é muito gracioso, Deus é muito bondoso. Então, eu quero dizer para vocês que o privilégio é meu de estar aqui com o Mateus, de estar com a Ranúzia, com o João, com a peste do Lucas. Ixi, eu não devia ter falado isso. Mas é sempre uma alegria estarmos juntos, e eu sempre tenho as melhores recordações. Eu sempre digo, as pessoas perguntam para mim, mas como é Brasília? Eu falo, só vivendo lá para você aprender, meu filho. E muitas vezes falo, uma vez que você viveu em Brasília, você não vive em nenhuma outra cidade do país.
a maneira de viver, a maneira com a cidade é desenhada, a maneira com que nós acostumamos uns com os outros, a andar uns com os outros, é bem diferente do que qualquer outro lugar deste país. Quando a gente fala na África quem nós somos, é bem importante dizer assim, meu nome é, a gente fala o nome, aí a gente fala, marido de uma só mulher. Isso é importante explicar, né? Não é esse negócio que o pessoal aqui no Brasil, uma já dá muita dor de cabeça, blá, blá, blá. Não tem nada a ver. Com dor de cabeça ou sem dor de cabeça, é uma só mulher. E eu tenho, a minha esposa está em São Paulo, na casa da mãe, e eu tenho 2 filhos, o Rafael, com 23 anos, ele é pastor numa igreja presbiteriana muito boa, no centrinho de Nova York, trabalha com jovens, e ele está terminando o 2º ano de seminário, no seminário reformado lá nos Estados Unidos, ama o que faz, ama escrever, ama café, graças a Deus que não é chá, ama café, e ele falou para mim outro dia, pai, ir para os cafés aqui é o melhor lugar para encontrar gente de outras nações e poder compartilhar Jesus. O seu sonho é um dia, sendo pastor, vender café para os outros como uma oportunidade de compartilhar o Evangelho de Jesus. O nome dele é Rafael. Eu tenho também a Marcela, com 16 anos de idade, terminando o 2º grau. Eu sei lá como é que vocês chamam isso aqui. Cada vez que eu volto no Brasil é um nome diferente. Então, tenha paciência comigo. Eu não consigo atualizar tudo de uma vez, tá? A minha cabeça, a memória que eu tenho é em kbytes, não é em terabytes. Então, você vai ter que ter paciência. As mudanças vêm devagar. E a minha filha está com 16 anos, ama Jesus, ama defender a fé, e ama a palavra de Deus, ama estudar a teologia reformada. Sei lá de quem que ela aprendeu esse negócio. Outro dia ela foi no meu escritório, eu saí um pouquinho, quando eu voltei, ela estava lendo um livro dessa grossura. Eu falei, mas que livro é esse que você está lendo? Ela falou, pai, esse livro é muito interessante. Quando eu olho a capa, é a teologia sistemática de um homem reformado chamado Charles Hodge. Eu falei, pelo amor de Deus, eu falei, minha filha, pega um outro livro, eu te dou um outro livro para você ler. Ela falou, não pai, isso aqui está interessante demais, deixa eu ler isso aqui. E ela fala em ser missionária no Oriente Médio. Então vocês já sabem como é que vocês vão orar por esse pai aqui, né? Pelo amor de qualquer coisa, ora e ora muito. Então é sempre um prazer poder estar com os irmãos e falar de missões, e é uma pena que a gente só tem 2 horas hoje à noite. A última vez que eu preguei em Moçambique, eles falaram para chegar lá às 9 horas, eu achei que eu ia começar a pregar às 10, a hora que eles passaram a palavra para mim, era 1h45 da tarde, e aí eu preguei 40 minutos, aí depois ainda teve mais uns 30 corais, e mais umas 20 declamações, o almoço foi servido às 3h30, então tenha paciência, eu não vou abusar do seu horário hoje à noite, tá bom? Um dos maiores privilégios que Deus me deu na vida foi de viver na África, aprender com os nossos irmãos africanos, trabalhar com eles, estudar a Bíblia com eles e aprender da vida diária deles. A vida tradicional africana é fascinante, fascinante. E a gente aprender como os mais velhos conversam, como os mais novos conversam com os mais velhos, e como é que os mais novos respeitam os mais velhos. É uma coisa assim fenomenal. E eu aprendi muito com aqueles irmãos. Para mim sempre tem sido, até hoje, um privilégio sem preço, sem maneira de explicar, aprender com os meus irmãos africanos. E quando a gente fala de África, meus amados, a gente está falando de um continente, 56 países. E às vezes um país pequeno, com 30 milhões de habitantes, tem 40 línguas diferentes faladas dentro daquele país. Como é o país chamado Gana.
Moçambique, onde nós falamos português, são 27 milhões e mais de 15 línguas faladas. Então, quando nós falamos de missões na África, muitas vezes as pessoas não precisam viajar para longe, não. É como se saísse daqui para Anápolis. A língua falada aqui não tem nada a ver com a língua falada em Anápolis. E se chegasse até Goiânia, pior ainda. Então, quando falamos em missões, em termos de atravessar fronteiras culturais, África é o lugar para viver. E é sempre um prazer. Quando volto, e eu vou citar isso novamente hoje à noite, voltei há uns 7, 8 anos atrás, e conversando com um pastor, falei que viria ao Brasil. E ele virou para mim e falou assim: você pode me fazer um favor? Falei, faço. Qual é o favor que você quer pedir? Ele falou assim: fala para o pessoal que enviou você para cá, que nós estamos dizendo muito obrigado. Vocês não fazem ideia, quando vocês se tornam parceiros de missionários que saem daqui e vão para outro lugar representar vocês. Coloque uma coisa na cabeça: os seus missionários não são receptáculos de dinheiro nem de cheques. Eles são o braço estendido dessa igreja, da redenção, em lugares onde você talvez nunca poderá ir, mas você está lá com ele, você está indo lá. E todas as vezes que você dá dízimo e participa com as suas ofertas, as ofertas missionárias aqui, quem está sendo impactada são pessoas que você nunca viu e que provavelmente um dia na eternidade vai bater no seu ombro e falar assim: só do lado de cá dessa eternidade é que eu sei que você contribuiu para que fulano de tal estivesse no meu país e compartilhasse do Evangelho comigo. Muito obrigado. Romanos capítulo 15, versículo 23 a 33. Paulo, escrevendo esta carta, ele diz assim à igreja de Roma: mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, ele escrevia isso de Corinto, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Então, só para explicar a você, ele estava em Corinto, escreveu para os irmãos de Roma e falou: eu pretendo chegar lá e ver vocês depois que passar pela Espanha, mas só que agora eu tenho que voltar a Jerusalém. Pois da Macedônia, a Macedônia é onde está a Turquia hoje, tá bom? Pois da Macedônia e Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Aconteceu uma seca muito grande na Judéia, e as pessoas, os crentes da Judéia, estavam passando necessidade. Esta notícia chegou lá na Turquia. As igrejas começaram a levantar uma oferta para mandar para os irmãos de Jerusalém. E o texto de 2 Coríntios capítulo 8 dizia que eles pediam com muito rogos a bênção de poder contribuir com os irmãos de Jerusalém. Ao que ele diz do pessoal da Macedônia e de Acaia: tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores mesmo aos crentes de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, quer dizer, Jesus era um judeu, e através de Jesus veio a bênção de Deus sobre os gentios. Eles devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar a tarefa, qual era a tarefa? De levar essa oferta até Jerusalém.
e de ter certeza de que eles receberam este fruto, irei à Espanha e visitarei vocês na passagem, na metade do caminho. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que vocês se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Deixe-me dizer uma coisa hoje à noite. Se você está apertado na grana, no dinheiro, e você não pode dar dos seus tesouros para abençoar algum missionário onde quer que ele esteja, ore. Se você tiver muito dinheiro e quer dar para a obra missionária através da nossa igreja aqui, ore. E se você tem no seu coração o desejo de algum dia visitar algum campo missionário para encorajar algum missionário, ore. A oração é a mola mestra que faz com que o nosso ministério lá possa alcançar pessoas que a gente jamais imaginava. Eu tenho umas 2 ou 3 historinhas que eu vou contar depois. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judeia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. O que você trouxe no seu coração agora à noite para aqui, para a igreja? O que está dentro da sua mente? O que está dentro de você? Quais são as preocupações que você está passando hoje à noite? Você já está preocupado com amanhã, né? O que você vai fazer segunda-feira? Com quem você precisa conversar? Ou na quarta-feira? Ou na terça-feira? Deixe-me dizer 2 coisas para você. A primeira, Deus te trouxe aqui. A segunda, Deus quer falar com você. E o convite dele para você agora é que você possa vir até ele e lançar esse fardo e deixar que ele carregue esse fardo por você. E porque eu não sei quem você é, e você só sabe quem eu sou porque falaram meu nome aqui, porque eu estou na sua frente falando com você, eu quero estender esse convite para você, o mesmo convite que Jesus fez. Eu quero repetir para você, para que você possa vir até ele, largar o seu fardo nas mãos dele e descansar. Mais do que você pode preocupar com aquilo que está na sua mente, no seu coração, Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida de você. E eu quero convidar você a baixar sua cabeça, e fechar os seus olhos e falar com Deus. Peça a Ele que te livre da ansiedade e da preocupação agora à noite. E fala com Ele: Deus, eu vim aqui hoje para ouvir a voz do Senhor, fala comigo. Pai, eu abro meu coração, fala comigo. Me ajuda, muda o meu interior, muda a minha vida. Me ajuda a encontrar a minha paz no Senhor. Vem e traga o refrigério que eu preciso no dia de hoje. Vento, sopra sobre nós o teu sopro. Reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja,
que é o teu povo, pois tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No poder da história, no correr da história, revelando o teu amor. Deus, bendito Rei e Salvador, nós te pedimos hoje à noite que o Senhor fale conosco, em o nome de Jesus. Amém. Já se foi metade do meu sermão. Agora a coisa fica quente, agora começa. Então se prepare, aperte os cintos, o piloto não vai sumir e a gente vai estudar a Bíblia. Quando a gente faz aquilo que a gente deve fazer, o que é esperado de todos nós, dificilmente existe reconhecimento, porque a gente fez o que é normal, o que tinha que fazer mesmo. Não é novidade nenhuma. Muitas vezes isso não traz nenhum impacto porque já é esperado. Lembra daquele ditado? Ninguém nota até você não fazer aquilo que você sempre faz. Cadê as mães? Não é verdade, mãe? Deixa de fazer aquilo que você faz todo dia, a turma nota assim, ó. Mas quando você faz, raramente é notado, não é verdade? Agora, outra coisa que é muito notada é quando você faz aquilo que você não deve fazer, não é verdade? Quando você faz aquilo que você não deve fazer, o olho abre de todo tamanho. Por que você está fazendo isso? E quando você faz além daquilo que você devia fazer? Às vezes isso é notado, mas nem sempre é notado também. Você já experimentou, numa manhã, acordar e falar com a sua mãe: obrigado pelo café, mãe. Ou, obrigado por cuidar da minha roupa. Você já experimentou chegar ao final do dia e falar para o seu marido: puxa, obrigado pelo seu dia de trabalho, obrigado porque isso traz provisão para a família, isso mostra o seu cuidado para com a gente. Você já experimentou chegar no final do dia, ter a casa arrumada, cheirosa, ter os meninos tomado conta e virar para sua esposa e falar: olha, você faz muito mais do que você deveria fazer. Eu quero dizer que sem aquilo que você faz, eu não conseguiria viver sozinho em tudo isso aqui. Ou você já aprendeu a chegar no domingo à noite, depois do culto, virar para o seu pastor e falar assim: olha, que sermão, viu? Obrigado. Dá para notar que você gastou horas para fazer isso. E é sempre bom sentar aqui para te ouvir. Pense nisso em termos de comunidade local, em termos de aquilo que chamamos igreja. Se nós aprendermos a agradecer uns aos outros. Obrigado aí a turma que tocou aqui no começo do culto. Bonito pra caramba, muito legal, mexe com a gente. Normalmente dizemos que em uma igreja local, 20% dos crentes se envolvem naquilo que 80% deveria estar fazendo, mas não faz. Você já pensou nisso? É da mesma forma nas Escrituras. As Escrituras escancaram isso na frente da gente. Não é novidade nenhuma que Romanos, quem escreveu esse livro foi Paulo. Ele escreveu essa carta quando ele ainda estava em Corinto. Paulo já havia estado uma vez em Roma. Esse livro foi escrito para um grupo de cristãos naquela cidade, explicando as razões da nossa fé. Por que nós cremos da maneira que cremos, como cremos. E ele começou a usar a história da igreja. Ele começa falando que o homem pecou, que os judeus pecaram, que os gentios pecaram, e quando chega no capítulo 3 ele fala: todos pecaram,
todos carecem da glória de Deus. E aí ele começa a falar de Abraão, da fé do pai da fé, e por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. E lá no finalzinho do capítulo 4 ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala para o povo de Roma que Abraão creu que Deus poderia trazer à existência aquilo que não existe ainda, que não existe mais. E ele estava falando disso a respeito do sacrifício que Abraão estava prestes a fazer do seu filho Isaque. O que Paulo está falando é que Abraão cria na ressurreição sem nunca ter ouvido falar de ressurreição. Fala que esse trem não é bonito. De ver algo tão lindo sendo revelado pelas Escrituras. E no finalzinho do livro, ele fala assim com o povo lá de Roma, explica o seu desejo de rever os irmãos que moram na cidade que estava no meio do caminho até um alvo final da sua carreira ministerial. É um desejo que quase ninguém nota quando está lendo este livro. Porque não existia Portugal naquela época. Ainda bem, né? Não, isso é história para outra hora, né? Para agora não. Só existia Espanha, Espanha era tudo. Depois da Espanha só existia o mar e mais nada. Espanha era os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão o poder de Deus, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Não, fala comigo, peraí, eu estou dando as dicas, tá? Então vou repetir de novo. Eu quero vocês acordados, eu preciso chegar no final do meu sermão, todo mundo está acordado. Então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda e Samaria, e até onde? Até os confins da terra. Espanha era os confins da terra. Lembre-se de uma coisa: todos nós somos chamados para espalhar a mensagem daquilo que cremos, em quem cremos e por que nós cremos. Não era diferente com Paulo, ele já estava pensando assim, mas de uma maneira geral, todos nós devemos fazer isto, com um espírito contrito, um espírito de oração, de dependência de Deus, mas com o que eu chamo de intencionalidade. 2 vezes Paulo fala isso nesse final dessa carta. Mas orem por mim. Orem por mim. Você quer trabalhar junto com um missionário? Ore por ele. Se você esteve aqui ontem à noite e viu o Patrick conversar sobre ser amigo de pessoas que não criam em Deus, e aos pouquinhos Deus foi dando uma oportunidade aqui e outra oportunidade ali para compartilhar do Evangelho, às vezes oportunidades que ele mesmo sofreu na sua carne, e ele não desistiu até chegar ao ponto que uma mulher, como qualquer uma de vocês mulheres aqui, chegou ao ponto de acreditar que Issa era o Messias de Deus. Irmãos, às vezes nós não cremos, nós dizemos que cremos que Deus responde as orações, que Deus pode responder, que Deus vai fazer, nós falamos e não falamos. Sabe qual é a reunião que menos tem gente na igreja participando dela? Uai, como é que vocês sabem? Eu não falei ainda. Século XVIII, a igreja de Escócia, igreja presbiteriana da Escócia, mandou um missionário para o Zâmbia, na África. E lá ele labutou com alguns que já eram crentes durante muitos anos. E ele descobriu uma tribo que não tinha sido alcançada pelo Evangelho.
Ele começou a orar, chamou o povo para orar, vamos orar, e oravam, e parece que Deus não respondia. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu em uma situação que você ora, e parece que Deus está calado? Já? Então é eu sozinho, porque eu já. Mas deixe-me dizer uma coisa, meu amado, minha amada. Deus não é surdo. E a sua mão não está encolhida para que não possa abençoar. Deus leva a sério cada uma das suas orações. E esse missionário orava. Quanto mais orava, nada acontecia. Passaram-se 4 anos, 5 anos, 6 anos. Ele voltou para a Escócia para falar com a sua igreja, dar o relatório à sua igreja. E ele estava ansioso, ele não sabia o que fazer, porque não tinham convertido tanta gente como ele pensava que ia converter. E ele falou: Deus, o que é que eu vou falar para essa igreja? E ele tinha que pregar naquele culto no meio da semana. E a jovem mais jovem lá tinha 85 anos de idade. Ele falou: Deus, eu vou falar para esse tanto de gente que não pode ir, não pode ajudar. E Deus começou a incomodar o seu coração e falou: e mais do que isso, você vai pregar em Isaías capítulo 6. Mas Senhor, como é que eu vou desafiar esse povo aí, se... Ele não teve paz para mudar o texto bíblico para pegar, e ele pregou em Isaías capítulo 6. E ele terminou o seu sermão dizendo: e quem há de ir? Quem há de ir? E quem há de ir? Naquela igreja, o órgão ficava atrás do púlpito e num lugar em cima, como se fosse uma galeria, e era um tipo de órgão que tinha um fole. Vixe, vocês sabem o que é fole? Tinha que levar uma pessoa para ficar pisando no fole, para que o som do órgão pudesse sair. O fole emitia um sopro dentro do órgão para que o som pudesse ser produzido. E o pastor pregou, e o pastor terminou o culto. Quando terminou a mensagem, começou a perguntar: quem há de ir? Quem há de ir? Quem há de ir? As meninas de 85 anos para cima, ninguém respondeu nada, mas um menino que estava pisando no fole lá em cima falou: eu irei, eu irei, eu irei. Um menino com 10 anos de idade. O missionário tomou um susto, não estava esperando aquilo. Depois do culto conversou com ele e explicou para ele, falou: olha, se você realmente quer ser uma bênção lá na África onde eu estou, estude, faça medicina e venha ser um médico na África. Esse médico se transformou num dos médicos missionários mais famosos no meu novo continente. O nome dele? David Livingstone. Livingstone foi para lá e começou a ajudar pessoas, a curar pessoas com o seu conhecimento de medicina. E ele também começou a orar por este povo não alcançado. Até que um dia ele recebeu uma mensagem de uma maneira inesperada. O chefe daquela tribo mandou dizer a ele, falou com ele: na data tal, que era o dia seguinte, nós vamos aí com a nossa tribo e vamos matar todos, crianças, mulheres, quem tiver aí, nós vamos matar. O Livingstone falou: Senhor, desde os 10 anos eu estou me preparando para isso, agora eu chego aqui, vem esse incircunciso e fala que vai vir aqui matar a gente. Como é que é essa história, Senhor? O incircunciso foi eu que incluí, ele não falou isso não, tá? Aí ele orou com os irmãos, passou o dia de hoje, passou o dia de amanhã e nada aconteceu, nada. Depois, com muito esforço, muitas tentativas, conseguiram fazer contato com alguns daquela tribo.
contaram para eles de Jesus. Eles vieram a Cristo, e depois de uns 2 ou 3 anos, mais da metade da tribo veio para Cristo, inclusive o chefe daquela tribo. E um dia, Livingstone não aguentou a curiosidade, foi para o chefe da tribo e falou com ele assim: mas você mandou avisar a gente que o senhor ia vir com os seus guerreiros e matarem a nós num certo dia? Fiz isso mesmo, e a gente foi para matar todos vocês. E por que não mataram? Estávamos só nós, lá naquele grupo de casas, nós não tínhamos proteção. Ele falou assim: olha, não estavam só vocês, não. Como? Eu sei que só estavam... Não, tinha 29 homens lá na frente das casas. E 8 dos meus guerreiros não podiam contra um daqueles homens. Lógico, Livingstone imediatamente pensou: foi o livramento do Senhor, Deus providenciou o seu livramento. E quando foi o tempo dele voltar para a Escócia, para a sua igreja, para prestar os relatórios, ele contou essa história na igreja. E todos se alegraram com ele. Mas tinha uma secretária lá na igreja que estava ouvindo tudo isso. Ela pegou o livro de anotações da igreja, chegou, perguntou para o Livingstone: como é que é essa história mesmo? Como é que dia que foi esse negócio mesmo? E Livingstone contou exatamente o dia. Você pode ler isso nos diários de Livingstone, isso está impresso, esse livro existe. Livingstone contou a data para ela, ela foi lá na data, em tudo aquilo que eles registraram na igreja, e falou que está anotado aqui, ó, nesse dia que você falou, nessa hora que você falou, tínhamos 29 pessoas aqui na igreja orando pelo trabalho missionário lá na Zâmbia, onde você estava. É coincidência demais para dizer que é coincidência, não é verdade? Parece mais ser uma coisa de Deuscindência. Quando nós oramos, meus amados, Deus responde. Deus não vai responder às vezes do jeito que eu quero, na hora que eu quero, na hora que eu preciso. Ele vai responder na hora que vai trazer glória para o nome dele na minha e na sua vida. Vamos continuar olhando esse texto. Nós, como crentes, sempre temos que perguntar: o que mais posso fazer para cumprir o meu papel no reino de Deus? Isso significa dizer: tem mais alguma coisa que eu posso fazer para viver e explicar a minha fé àqueles que não creram ainda? Veja o que ele diz no verso 23. Não havendo nestas regiões, na região de Corinto, onde ele estava, nenhum lugar que eu precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. O que está aqui, que tinha que ser feito, eu fiz e quero fazer mais, mas antes nós temos que cumprir o que está em nossas mãos para fazer, demonstrando aquilo que somos. Deixe-me te dizer uma coisa: Deus está mais preocupado com aquilo que você é do que com aquilo que você faz. É por isso que nós somos chamados de seres humanos e não fazedores humanos. Pode ser uma das razões porque eu sou assim, entendeu? Eu não sou um fazer humano. Aquilo que fazemos vem daquilo que somos. Não é apenas começar algo, é começar algo e ir até o fim, e até completar aquilo que eu sou chamado para fazer. Depois de completar essa tarefa, tendo completado isso, tão logo eu entregue aquilo que eu fui colocado nas minhas mãos para levar para Jerusalém, nós somos encorajados a encorajar outros. Versículo 24, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Versículo 28, eu visitarei vocês de passagem. Versículo 29, sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. E no versículo 32, de forma que
pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute um período de refrigério. Não é só você que precisa de refrigério para o seu coração. O seu pastor também precisa. Os líderes da sua igreja também precisam. Os missionários que passam por aqui também precisam. Aqueles com quem nós estamos fazendo parcerias também precisam. E às vezes o encorajamento vem por uma palavra, vem pelo um versículo, vem por estou orando por você, vem por qual foi a última vez que você tirou umas férias com a sua família? Vem com como é que eu posso estar orando pelo seu filho hoje, pela sua filha? Qual é a realidade que Paulo estava demonstrando em tudo isso? Que para chegar ao alvo, nós temos que planejar. O crente sempre acha que não, temos que ir no poder do Espírito, precisamos planejar, não. Deus planejou a criação, Deus planejou como tratar o homem, Deus planejou. Passo a passo. Planejar não é desconfiar de Deus, nós podemos fazer os planos, e o texto de Provérbios diz isso muito bem, não é? Que nós podemos fazer os planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Do Senhor. Eu posso fazer o melhor plano possível, crendo que Deus está me orientando, mas a palavra final é dele. Eu quero ir a Roma, diz Paulo, mas no meio do caminho. Eu quero ir à Espanha, mas no meio do caminho eu quero visitar vocês. Na nossa vida cristã, em viver neste século, viver neste mundo, viver nesta cidade, nós temos que ser intencionais naquilo que planejamos. O que queremos fazer, onde queremos chegar, como queremos jornadear para cumprir o que planejamos. O alvo final de Paulo era a Espanha, mas ele disse que ele queria trazer os irmãos de Roma junto com ele. Quando você lê a carta de Filipenses, Paulo fala que ninguém a não ser vocês se associaram na minha luta, nas minhas necessidades, quando eu estava viajando. Essa igreja aqui, quando foi começada há 9 anos atrás, no seu DNA já existia a preocupação com as nações. Já existia a preocupação com lugares no Distrito Federal, onde o Evangelho ainda não estava sendo pregado. Quando aquele grupo saiu da igreja Semear, eles saíram com um desejo profundo de que outros que ainda não conheceram a Jesus pudessem conhecê-lo. É por isso que vocês chegaram hoje onde chegaram, porque aquele grupo inicial, aquela semente, já começou a pensar no além. Conheci um pastor moçambicano, e eu falei dele ontem, chamado Francisco Davi Zimba, que já está com o Senhor. Uma vez eu estava perguntando a ele qual era a necessidade maior do coração dele de falar com as igrejas onde eu ia visitar, onde eu ia pregar durante um tempo, isso há mais de 8 anos atrás. Escuta o que ele falou. Por favor, saúde às igrejas. Isso é muito importante na África, a saudação. No sul da África, quando nós vemos uns aos outros, não importa se 1 vez por dia, 2 vezes por dia, 15 vezes por dia, quando olhamos um para o outro, novamente nós falamos um para o outro, salbona. E a palavra salbona vai muito mais de que oi, como vai você? Quando o Zulu, o Swazi, o Indembele fala salbona um para o outro, ele está dizendo
eu reconheço que você está aqui, ou eu vejo você, ou você existe para mim. Então ele disse: saúde as igrejas que apoiam o vosso trabalho. E a segunda coisa, agradeça a eles por terem enviado você para nós. Vocês não podem imaginar, quando vocês se tornam parceiros de um missionário, como é que isso impacta a vida daqueles que estão recebendo a mensagem do Evangelho através desses missionários. Você não tem ideia. Conversei com um outro pastor, chamado Vasco Moiana, e estava conversando com ele sobre o nosso trabalho juntos. Às vezes fazíamos algumas coisas juntos, às vezes o treinamento de pastores que tínhamos, ele começava a juntar os pastores, e ele me disse o seguinte: eu sou grato a Deus por sua vida, porque você veio e nos ajudou. Aí ele adicionou essa frase, olha que coisa linda: eles não têm ideia do que eles fizeram. É isso que muitas pessoas onde trabalhamos gostariam de falar para você hoje à noite. Você não tem ideia do que você fez quando você decidiu, através da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana Redenção, apoiar o trabalho de missionários. Eu sei que a essa altura do campeonato você está acreditando que vai ter 3 horas de sermão mesmo, né? Vai ter não, estou terminando, aguenta as pontas aí, não vai embora não. Deixe-me terminar. Lembra de uma coisa, quando o pregador fala deixe-me terminar, isso é uma carta de baralho na manga dele, tem mais uns 15 minutos para ir, tá bom? Então aguenta as pontas. Em nossa missão de participar da missão de Deus no mundo, nós temos que pensar além do que nós vemos ao nosso derredor. Temos que sonhar com os confins da terra, e os confins da terra pode estar na esquina da sua casa. Onde existir alguém que não conhece Jesus, ele está nos confins da terra, e eu sou chamado para ir lá e conversar com ele sobre a grande esperança que há em mim. E essa esperança tem um nome, essa esperança se chama Jesus. Os confins da terra pode estar no apartamento do lado do seu, na mesa ao lado do seu serviço, pode estar, pontinho, 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 completa o meu pensamento com a sua realidade. Como eu disse no começo, o oeste da Espanha era o mar, ainda não havia conhecimento de nada que existisse a oeste da Espanha. Os confins da terra. Paulo estava determinado a chegar aos confins da terra, para a realidade sua, em sua jornada. Aqui a pergunta que fica é: onde estão os teus confins da terra? Você está disposto a pagar o preço a ir até lá? Temos que sonhar com aquele dia, quando os confins da terra se tornaram uma realidade tão grande, que nós podemos contemplar pela fé aquele dia do banquete final de Apocalipse. Nós temos que convidar muitos para fazer parte daquela celebração. Romanos capítulo 15, versículo 18, Paulo diz: eu não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, a obedecerem a Ele. No versículo 21, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. A fé vem por onde, gente? A fé vem pelo... E ouvir o quê? Mas como haverão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E aqui, meus amados, só existem 2 tipos de crentes: os obedientes e os desobedientes.
Os obedientes respondem ao chamado de Deus, ao comando de Deus, a irem. Os desobedientes decidem ignorar esta ordem. Aí você fala para mim, mas pastor, eu não posso ir, eu não sou chamado para ir. Ah, meu querido, minha querida, você pode ir tanto quanto eu fui por 35 anos. Você pode ir com seus joelhos. Você pode ir com o seu WhatsApp. Você pode ir com o seu FaceTime. Você pode ir com o seu Zoom. Você pode ir com os seus tesouros, com o seu tempo e com os seus talentos. Ah, você pode ir. Apocalipse capítulo 7, verso 9 e 10. Depois disso eu olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. E essa salvação foi confiada a nós, a mim e a você. E essa salvação é urgente a ser pregada, porque existem milhões, dia após dia, que estão indo para a eternidade sem Cristo. E como eu disse no sábado, na sexta-feira à noite, muitos estão indo para a eternidade, crendo sinceramente na coisa errada, no Deus errado. O inferno está cheio de gente sincera, porque não ouviram a mensagem da voz de Deus. Nós não podemos brincar com isso, meus irmãos. Nós somos chamados para agir dentro de algo que tem consequências eternas. Agora é para terminar mesmo, não tem mais 15 minutos não. Como é que tudo isso se aplica para cada um de nós? Em primeiro lugar, que a nossa caminhada missionária não termina até que todos os povos possam ouvir a respeito de Cristo e a sua salvação. Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versos 6 a 8, ele fala: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto de juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Deixa eu perguntar isso a você: você anda amando a vinda de Jesus? Desejando a vinda dele? Quanto mais desejamos, mais temos que compartilhar com os outros a respeito de Cristo e da sua salvação eterna. Isso se aplica a nós quando uma porta para servir a Cristo é fechada, temos que procurar avidamente por uma outra. Romanos 15, 25, quando fala: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Mas ele ainda tinha que ir a Jerusalém, ele queria ir para a Espanha, mas tinha que voltar a Jerusalém. O intento de Paulo em ir a Roma, mas ele precisava fazer outros serviços antes de chegar lá. Quando você serve a Cristo no ministério, dentro de uma igreja local, você precisa ter esse desejo genuíno de fazer o melhor que você puder naquilo que foi colocado nas suas mãos. O mundo anseia ouvir falar da esperança que só existe em Cristo Jesus. E deixe-me relembrar você mais uma coisa. Essa esperança está em você. Essa esperança está em você. Essa esperança está em você. Essa esperança está em você.
É assim que nós lemos em Colossenses capítulo 1, versículo 27. É Cristo em você, a esperança da glória. E tem muita gente esperando, tem muita gente que precisa ouvir dessa esperança, e nós não podemos negá-las a oportunidade de ouvirem e de crerem. É por isso que Paulo fala: tudo faço pelos eleitos. Nós não sabemos quem eles somos, uma razão a mais para abrir a boca e falar da esperança que Jesus, só Jesus, pode dar, até que o último possa ouvir, e só então virá o fim. O fim não virá com bombas, o fim não virá com problemas de guerras, o fim não virá com os problemas políticos que nós estamos enfrentando. O fim virá quando este Evangelho de Jesus for pregado em todas as etnias. Só então virá o fim. E até lá, eu e você temos muita coisa para fazer. E eu espero que todos nós possamos responder de uma maneira inequívoca: eis-me aqui, Senhor. Não envia o outro, não. Envia a mim. Vamos orar. Senhor de toda graça, louvamos o teu bendito nome, porque o Senhor é aquele que continua buscando aquele que se havia perdido. O Senhor é aquele que continua a buscar a ovelha perdida. E Pai amado, a maneira com que o Senhor está buscando a ovelha perdida é através de cada um de nós. Abra o nosso coração, quebra-nos por dentro, quebra o nosso coração com aquilo que quebra o teu coração, Pai Celeste. E nos ajude a ser ousados o suficientes para dizer: eu quero morrer por mim mesmo, para mim mesmo, e quero viver para Cristo, neste mundo que tanto precisa de ouvir falar da sua salvação. Move, Senhor Deus, as nossas vidas, move as nossas mentes, os nossos desejos, as intenções dos nossos corações, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Nós clamamos isto ao Senhor, no santo nome de Jesus. Amém.